todos. Peço licença para começar, né, esse bate-papo aqui, agradecendo já o convite que David fez, agradeço muito. E como eu tinha colocado para ele, né, esse artigo, ele é um resultado de uma trajetória de pesquisa, né, e é uma trajetória que ainda está percorrendo alguns caminhos. Então, por isso que a ideia é, de fato, ser um bate-papo, então me interrompam, eu vou contar um pouquinho do meu processo dentro da minha pesquisa, e esse artigo ele vai ajudar talvez, para vocês perceberem um pouquinho de como é que eu tenho pensado essas questões, né, que eu jogo aqui nesse artigo. Eu comecei, né, David fez uma apresentação mais formal, assim, mas dentro dessa minha trajetória da pesquisa, com o mestrado, eu pesquisei bastante a Oi, relação... Ravena. Oi? Desculpa te interromper logo no Tá. início, mas você consegue levantar um pouquinho sua tela, sua câmera? Consigo. Tá certo. É que eu não tô Isso. nem me vendo aqui, deixa eu ver se eu boto a minha Ah, tela, tá. fico com uma Porque referência. eu tô gravando, aí depois. Agora eu tô vendo. Isso aí, para ficar Aí eu legal na já fico gravação. na Tá bom, referência. obrigado. Certo. Bom, daí, na minha trajetória do mestrado, eu pesquisei um pouco da estética da paisagem, né? Eu estava muito envolvida com as questões dos lugares, de pertencimentos, e eu pesquisei o lugar da paisagem dentro da fotografia documental. Agora, nesse momento, eu saí um pouco de pensar os lugares diretamente e comecei a olhar para os corpos, né? Como são esses corpos hoje dentro da fotografia, né? Comecei a me instigar, assim, para olhar para esse lado, né? Muito também influenciada pela minha experiência de docente, né? Eu estava dando aula para os meus alunos e uma mudança que para mim foi bem drástica, assim, para quem está em sala de aula, não sei, pode compartilhar ou não, mas eu lembro da minha experiência de aluna de fotografia, o quanto que tinham diversos trabalhos finais sobre trabalhos documentais. Eu quero falar sobre as questões, os problemas da sociedade. Então, eu vou e faço um trabalho, enfim, fotográfico, fotografando um movimento sem terra. Estou dando uns exemplos, assim, mais esporádicos. E eu comecei a perceber que na minha turma, eu, enquanto docente, recentemente, na minha turma, eu via muito mais os alunos tentando construir uns discursos, né, questionando sua própria realidade, com trabalhos de retratos, em que eles colocavam seus corpos e o corpo trazia aquela representatividade da qual eles queriam questionar, dialogar, né? Então, eu percebi assim, eu falei, nossa, eu acho que tem uma mudança aí, né? E como eu falo da sociedade, como eu falo da minha realidade, não mais fotografando algo que está, né, do que eu estou vendo, do que está externo, mas eu trabalhando isso, essas questões a partir do meu corpo. E isso, para mim, foi um questionamento importante para tentar falar, bom, eu acho que aí dá um problema de pesquisa, né? Pensar. E pensando essa relação do corpo e da performance, eu comecei a pensar, bom, a gente tem um fenômeno hoje que são as selfies, né? Que está aí nas redes sociais, está na presença, na prática fotográfica constante de todo mundo. E aí, como é que esse movimento que eu estou vendo em sala de aula dos alunos produzindo muito mais retratos, isso também, de certa forma, está imbricado, atravessado pela selfie, né? Então, eu comecei a trazer essa relação, né, de pensar a selfie a partir desse corpo, né? Então, para mim, é importante destacar que eu tenho tentado ver a selfie mais como uma forma cultural de fotografia. Então, assim, não olhando menos as fotografias, assim, esse aqui é um exemplo clássico de selfie, porque ele está segurando o celular tal, ele está, essa imagem é um retrato, tem gente ou não tem gente, menos categorizar essas imagens e mais olhar, bom, agora que nós todos aprendemos a fotografar com o celular dessa maneira, como uma selfie, como isso, de certa forma, vai
extravasando para outras práticas fotográficas, isso vai ganhando um fenômeno que é muito maior e atravessando outras práticas, outros fazeres fotográficos, outras formas de olhar para o mundo, né? Então, para mim, essa forma de olhar para o mundo, questionando o mundo, usando o corpo e a performance, para mim tinha uma relação direta com esse fenômeno das selfies que estavam surgindo. Não necessariamente o que os alunos estavam fazendo era diretamente uma selfie, né? Então, daí eu me deparo com essa imagem, que é a imagem do cartaz. Ela não está nesse artigo meu, mas ela é uma imagem que me provoca a pensar as questões da qual eu estou trazendo aqui, né? Que é, eu olho para essa imagem e eu tenho certeza e convicção do que a gente faz hoje de prática, que esses meninos, eles estão fazendo uma selfie. Não tem câmera, não tem celular, mas tem um gesto corporal, tem uma performance aí que entrega para a gente, para quem lida, né, está lidando no cotidiano da atualidade, nos fala, bom, eles estão fazendo isso, se trata de uma selfie, sem dúvida. E aí eu queria tentar pensar a fotografia a partir dessa chave, assim, como construir uma história da fotografia, se é possível, né, pensar na história da fotografia pelo gesto, pela performance que a gente vai trabalhando dentro do encontro fotográfico, né? A gente já lida com essa relação da fotografia como uma relação de um fotógrafo e um fotografado, é um encontro ali, mas esse encontro também é um encontro de corpo, tem um corpo envolvido ali, né? E para quem começou a fotografar, por exemplo, é muito importante. Primeira coisa que o professor fica falando para vocês, ó, olha, vocês podem abaixar, vocês podem levantar, vocês podem usar o seu corpo de diversas formas, né? O seu olho está dentro da sua estrutura de corpo. Então, e aí é muito clássico os alunos sempre estarem quase que fotografando do nível da sua altura, né? Do nível do olho. Então, para ele entender que está todo o corpo, o mecanismo do corpo envolvido na fotografia, é um passo de aprendizado. E aí eu fiquei pensando como é o passo de aprendizado, por outro lado, para aquele que é retratado. Né? É uma experiência também, imagino, que alguns de vocês já devem ter experimentado de fotografar os avós de vocês, as pessoas de outras gerações, que aí você fala, vamos fazer uma foto. E eles enrijecem, assim. Quase que não sorri, né? E aí eu fico me questionando, poxa, é uma forma, né, de posar para a imagem, de estar presente para fotografar, que é um pouco diferente do que a gente tem visto hoje. Então, aí eu comecei a me questionar o que de fato, pela performance, pela essa chave analítica, pelos corpos, e aí você vai em qualquer viagem turística ou cidade turística, Salvador, né, está muito presente, você vai nos pontos turísticos, você vê as pessoas performando milhares de gestos, junto com, interagindo inclusive com o espaço, para criar essa imagem. E isso me questionou, eu falei, eu vou olhar então, talvez para uma história da fotografia, mas pensando nesse corpo que está ali como imagem. O que eu posso, né, aprender disso? O que eu posso ver como história? E aí por isso que tem esse título de historicidade, né? O que essas diferenças podem me trazer de entender o fenômeno da selfie, né? Muito mais do que ver a selfie esteticamente, mas entender uma prática e como essa prática tem fortemente uma presença corporal, assim, né? E aí foi meio por esses caminhos que fui conduzindo as minhas questões de pesquisa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, até então, podem me perguntar, né? Eu trouxe algumas imagens, assim, porque um dos caminhos da minha pesquisa é, de fato, pensar, né? A selfie, o autorretrato. O autorretrato sempre existiu. Mas por que a gente está falando tanto hoje de autorretrato, né? E a gente, às vezes, tem essa sensação de olhar para o que a gente está fazendo hoje e imaginar que no passado não se fazia, né? Então, eu sempre trago umas imagens, essas imagens são do século XIX, de algumas experimentações de fotógrafos e de pessoas que não necessariamente eram fotógrafos, mas tinham acesso, né, à fotografia e precisava ter, de fato, um acesso muito mais do que hoje. Hoje esse acesso é muito mais democrático, né, e facilitado, né?
Mas a gente tem aqui algumas experiências, que essa relação com o espelho, a câmera e o espelho, né, uma determinada performance, mas ainda como uma brincadeira, e essa imagem que para mim tipo, né, me traz muita uma prática do que a gente vê hoje, né, que é essa foto dos pés, né, da Condessa Virginia de Castiglione, né, de 1864. Isso provavelmente deve ser um nude, né, na época, porque mostra, né, o, né, as canelas, né, não sei se nessa época se podia, enfim. Mas tem aí uma determinada maneira de olhar para o seu próprio corpo que já estava presente, né? Mas isso não era a tônica das práticas fotográficas, né? E aí a gente pensa em hoje, assim, como é esse tipo de imagem, olhar para si, esse autorretrato, ele ganha um destaque, né? Ele ganha um destaque tão grande a ponto, né, de ganhar até um nome específico, né? Selfie é um estilo. Tem algumas pessoas que consideram como um gênero, né, da fotografia. Então, tem aí um movimento de fotografia, de prática fotográfica, de olhar para o seu corpo, que é preciso ser analisado com cuidado, né? Eu acho que é passível de pensar nesse movimento, né, do que está acontecendo. Que consciência, né, de tirar foto de si, o que está por trás do modo como a gente se constitui em sociedade, em subjetividade, que envolve essa consciência de querer tirar foto de si para dialogar com o mundo. Então, foi um pouco dos meus caminhos, assim, das minhas questões, da minha cabeça que está envolvida assim, em vários questionamentos. E esse artigo eu decidi escrever numa tentativa de pensar mesmo, né? Bom, a fotografia ela é moderna. E aí, agora a gente está em pós-fotografia, o que mudou? Mudou muita coisa? O que está aí? O que de fato tem diferenças e o que de fato também a gente traz de uma prática antiga? Então, eu quero esse artigo, e de fato o meu modo de pensar é menos trazer olha, agora a gente já não faz mais isso, agora a gente não, né, não está fazendo mais isso, mas entender as práticas, né? Que muitas vezes a diferença técnica ela não é unicamente um modo de você tratar das diferenças que existem na fotografia, né? Eu acho que às vezes há diferenças técnicas, mas as práticas continuam as mesmas, e há diferenças técnicas que vão ampliando outras práticas, vão absorvendo outros modos de fazer, né? E isso, para mim, essas práticas e esses usos é que, para mim, é interessante para entender em que lugar está a selfie. Muito mais de definir um termo, mas de entender essas disputas que estão aí pelo termo, né? Quem é que diz que é selfie, o que não é selfie, por que isso é selfie e não é? Mas eu já começo a olhar diversas práticas de autorretrato que, para mim, tem uma selfie muito presente, sem ser o meu braço, sem ser o meu gesto, né? Então, aí eu coloquei esses dois questionamentos, isso está no meu artigo, de entender o que é essa questão. É uma pós ou é um movimento também que vai trazendo alguns traços da modernidade? Mas o que está entrando em crise aí também, né? E aí eu trago essa palavra em crise, né? Das crises da modernidade. Bom, aí eu estou entrando já diretamente no Vera, artigo. De... no seu artigo você fala da perda da magia da fotografia, né? É isso, né? Você acha que Sim, o selfie, como é que você desenvolve essa ideia? Como que você está abordando essa questão? deixa eu só... O selfie, você acha que ele comprometeu a magia da fotografia ou o selfie é mágico? As pessoas fazem o selfie, tem a magia do selfie, né? Com o celular, Tem. principalmente, né? Tem filtros, a pessoa parece maquiada, melhora a pele. Tem uma magia, tem a coisa da magia lúdica, né? Tem uma coisa Eu lúdica. acho que tem sempre essa relação. Pra mim, Posso falar uma coisinha?
Desculpa te Pode, interromper. Claro. pode falar. Eu acho que é mais o celular que perdeu, na minha opinião, né? Foi mais o celular que perdeu essa magia da fotografia, mas de uma outra forma ele acabou popularizando, todo mundo tem acesso, do que o selfie em si, talvez. É só um achômetro meu aqui, desculpa, pode continuar. Eu acho que, para mim, a fotografia, ela carrega esses dois lugares, né? Eu acho que aí eu sou bem benjaminiana nisso, né? Magia e técnica, tá sempre presente, né? Lidar com mais imagens, há uma magia em lidar com imagens, com imaginário. Então, eu acredito que também a fotografia, ela é uma forma de você construir um imaginário de uma determinada... Há uma banalização, aí tem, né, como foi colocado, tem uma banalização de se fazer muitas imagens, mas acho que não é só a técnica que está ali, né, presente, mas, por exemplo, a mobilidade que o celular traz, né, de fazer a imagem estar presente, inclusive, junto com o nosso corpo, né, em muito, quer dizer, aí é o ponto 2 que eu coloco nessa tríade que, tipo, nesse ponto, a conquista do espaço, né, que a fotografia tanto almejava de conseguir criar um inventário do mundo, isso bem pegando as ideias do André Rouillet e também que a Livia Kinnon, que é uma querida também, ela vai desenvolvendo isso através da Kodak para uma empresa, né, e eu acho que o celular, ele faz isso se ampliar, né. A questão é como a gente está se relacionando com essa magia hoje, com esse imaginário, né? Que aí uma relação social. Será que a gente está lidando com as memórias da mesma maneira que a gente lidava? Né? Como é que as pessoas lidam com as memórias hoje? Pensando na fotografia, né? Eu trago no artigo, eu vou dialogar que tem muito mais essa relação da instantaneidade, de produzir memória, né? Ao mesmo tempo, o instantâneo da fotografia, da técnica, ele já perde um lugar, porque eu posso criar, recriar, eu faço 50 imagens para escolher uma que eu vou postar, né? E aí eu não preciso estar me preocupada teoricamente no gesto especificamente de pegar o momento preciso, né? O momento decisivo. Eu posso construir esse momento decisivo também. E tudo bem. E isso não é uma discussão para esse tipo de imagem, né? Claro, eu estou colocando aqui que eu estou falando muito mais de umas imagens amadoras, de uma prática de um público muito mais geral, né? Não estou falando especificamente de uma prática fotográfica profissional, né? Estou falando de fato daquela pessoa que percebeu que esse dispositivo pode produzir um monte de imagem e tem consciência de que está produzindo imagem, começa a construir a sua própria imagem, começa a dominar também coisas que dizem respeito à linguagem fotográfica, sem saber, sem ter os termos tão claros como nós que somos profissionais, a gente já domina isso, mas que está produzindo e tem uma consciência da imagem, né? Tem uma consciência dessa. E acho que para eles é uma magia, porque você percebe que muitas pessoas criam diversos personagens, diversas personagens, né? Brinca com isso. Então tem um ponto ainda da magia. Eu acho que muda um pouco a perspectiva de que magia que a gente está pensando agora, né? Acho que é um pouco. Eu não sei se eu te respondi, porque fui para vários Respondeu, não caminhos. respondeu, E sim. respondi. E aí eu fui olhar para isso, né? Pensar que talvez, né, um chute meu, bom, talvez essa selfie hoje esteja trazendo esse indivíduo de uma maneira diferente. A fotografia, ela está muito relacionada nessa construção de uma imagem de individualidade, né? Que tipo de indivíduo que essa fotografia ela vai constituir, agenciar, né, enquanto um dispositivo mesmo, no sentido
dispositivo do Foucault, né, que vai agenciando subjetividades também, né. Daí no artigo eu vou elaborar isso um pouquinho, né, dessa relação muito intensa da fotografia com uma forma de criar uma identidade de um sujeito, uma identidade pela imagem, a importância disso, né, dentro da história. Escrevi até um texto que traz um pouquinho do trabalho do David, né, que foi, acho que eu não sei se foi onde eu conheci o seu trabalho, David, mas que é essa relação, né, de pensar a imagem, a importância de você estar numa sociedade nesse período do século XIX, das cidades, da multidão, do flané, daquela pessoa que se perde na multidão, mas você precisa individualizar as pessoas, né? Você precisa dar uma cara, né? Uma identidade, seja, sei lá, seja para um objetivo mais preciso do campo da criminologia, que você precisa identificar aquele sujeito que é o criminoso, mas que entra também em outros aspectos, né? E aí, esse dispositivo do Carta de Visite, ele se constitui, né? A fotografia passa a ser um dispositivo de fato para você sustentar, né? Essa relação de individuação, que é uma marca moderna, assim, da modernidade, assim. Ravena, e hoje você acha que o self, então, ele contribui, ele é um novo processo de individualização? E seria uma forma de criar identidade ou desconstruir identidade? Sim, eu acho que é como ele está, que identidade agora se passa a se constituir, né? Nesse movimento dessa época, com esse retrato, né? Tem uma citação do Lipovetsky que ele vai falar, né? Eu quero ser um indivíduo da sociedade, mas eu não posso ser um indivíduo tão apartado da sociedade. Eu tenho que parecer um sujeito social, né? Um sujeito como distinto, né? Tem uma distinção que não posso sair muito daquilo, não posso ser muito diferente. Eu tenho que ainda constituir o corpo e o padrão social, mas ao mesmo tempo tenho que criar uma imagem que diga algo que seja específico sobre um sujeito que sou eu. Acho que hoje isso modifica um pouco, né? Eu acho que hoje a ideia é construir uma individualidade, mas muito mais se reinventando nesse personagem. Então, eu posso criar caras, bocas, enfim, né? Que dentro do conceito, né, que eu uso no artigo do Grossberg, que é essa socialidade como personalização. Ravena. Isso está imbricado em vários outros lugares, não só na fotografia, né? As pessoas, elas têm falado sobre as questões do mundo, trazendo relatos de si muito intensamente, né? Ravena, e aí acho que existe uma diferença, né? Porque o selfie, ele é uma imagem digital, ele circula no virtual. Então, você acabou de falar no Lipovetsky, que ele fala que como eu vou aparecer, né? Uhum. Mas não existe mais o aparecer, é como eu vou me parecer, né? Porque você Sim. cria essa história ali e joga para a rede, né? E o campo agora é um campo virtual, né? Tem essa mudança. Sim, O que você sim. acha? Sim. Tem aí um movimento de... eu acredito ainda no aparecer, tá? Mas num sentido dessa palavra enquanto uma performance, né? Porque eu acredito muito que esse sentido do digital, esse sentido da circulação dessa imagem no digital, ele já faz com que eu, no ato da fotografia, eu já esteja me relacionando diretamente com o público. É quase como se isso tivesse uma consciência daquele que está ali. Então, ele está criando uma... Por mais que ele não publique, por mais que isso fique guardado. Então... A tela é o público, né? a tela é o público, mas eu pressuponho que aquela imagem vai ser visualizada. Ou, às vezes, como acontece, né?
em alguns... Eu coloco isso também presente no artigo, a fotografia, essa selfie, ela passa a ser também um vetor de comunicação, né? Muitas das pessoas que têm teorizado sobre a selfie, ela tem falado, bom, a selfie é uma mensagem, por exemplo, essa imagem, mas é um vetor de comunicação, eu estou comunicando o meu contexto também. Olha, eu estou aqui, mas eu estou aqui em Paris, eu estou aqui com a Notre Dame. Então, isso vem carregado. Então, essa comunicação, ela prevê que eu vou trazer, vou criar uma informação, um diálogo com um outro. Então, essa presença do outro, ela é uma presença quase imanente, né? Latente. Vamos usar a palavra da fotografia. É uma presença latente, mas está ali. E quando eu performo, eu pressuponho esse olhar do outro, né? Então, aí eu acho que constitui a ideia de apresentação e a ideia de performance, né? Nesse sentido mesmo do termo da performance, que a performance, ela lida com o público, né? Ela está lidando com... É um ato, é uma ação, mas que está lidando também com o público, né? Tem um texto muito interessante, assim, do Michel Poivert, que ele vai falando dessa relação da fotografia encenada, né? E aí ele traz essa ideia de como quem é que está por trás dessa imagem, que vê a imagem? É um voyeur, é um espectador, né? A gente já cria uma relação de espectador, a gente já não cria uma relação de alguém que está olhando na brecha da porta, assim, né? Tipo, como a gente... Não sei se vocês já criam uma imagem na cabeça, assim, né? Aquela fotografia documental de que tem algo acontecendo ali, mas você vê que é quase que um olhar que pegou uma brechazinha e está vendo algo. Não, eu estou me apresentando de fato, estou presente, tem aí uma coisa da presença muito forte para o público. Então, eu ainda penso nessa palavra apresentar, mas por esse sentido, pelo sentido do corpo, daquele que tem a intenção de criar a imagem. Mas sim, né, tá num circuito aí de exibição. É Né? interessante que eu percebi que muita gente que começou a tirar... Assim, eu acho que existe uma diferença de quando você é fotografado e quando você se fotografa. A atitude muda, né? E aí eu percebi, tenho acompanhado amigos, né, gente do Facebook, que, que não posava bem, assim, tinha medo de fazer fotos e de repente, sei lá, de um tempo para cá a pessoa tem várias caras e bocas, assim, e ela acredita naquilo, é uma coisa que ela construiu, não sei se as pessoas treinam, como é que é, mas ela construiu um personagem, uma persona a partir do selfie. E ela acredita naquilo, ela criou aquilo para o selfie. É uma expressão que ela não tinha antes e surgiu com o selfie, porque nas fotos que a própria pessoa aparece, a atitude é diferente, né? E eu acho que aí é o que eu acredito, né? Que é um movimento de como isso é um fenômeno e isso vai atravessando outros lugares. Porque, por exemplo, eu já estou fazendo um caminho muito diferente aqui no slide, tá, gente? Então, vocês me acompanham. Por exemplo, essas imagens, elas não são uma selfie, né? E eu sempre... isso sempre é uma discussão que vem para o meu trabalho, assim, né? Ela não é uma selfie aí. Mas esse movimento, David, que você coloca, né, de como as pessoas agora estão colocando o corpo, está presente numa imagem, mesmo que eu dê a câmera para alguém para fotografar. Quem nunca passou agora na situação de que vai fazer uma foto para alguém e a pessoa olha a foto, não ficou bem não, eu não gostei assim, faz assim e dá a câmera de volta. Aí você faz 5 fotos da pessoa e a pessoa tá ali o tempo inteiro jogando e dialogando com a própria imagem dela, construindo aquela imagem, dizendo, não tá bom. Se ela estivesse fazendo uma selfie, ela tá lidando com essa consciência de É uma imagem produzir. idealizada, né? A pessoa já idealizou a imagem, ela quer chegar naquele resultado, né? Ou seja, é um corpo de retratado que está lidando diretamente com a imagem bidimensional. Eu acho que isso muda uma consciência da imagem, né? É muito diferente, inclusive, e aí eu acho que são uns pontos que eu acredito que as diferenças do que se fazia nesse momento aqui, por exemplo, né?
que ali ele não está lidando com essa imagem bidimensional diretamente, ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele vai ver essa imagem muito depois, né? Ele está lidando com uma relação, talvez ali com display, mas que não te dá a imagem, né? Completa. Então, e aí a consciência de você lidar com a imagem completa vai fazendo esse jogo performático, né? De ser retratado, vai trazendo uma outra amplitude, né? A ponto de você ter essas imagens, sendo que foi uma outra pessoa que fotografou, mas é claro que essas pessoas que estavam ali tinham plena consciência da imagem que queria construir de si. Elas, muitas vezes, idealizaram essas imagens. E aí, além disso tudo, eu acredito que essa reinvenção desse indivíduo, ele vai passando por outras questões também, que eu acho que a imagem, a selfie carrega junto de si, né? Por exemplo, esse fato, né? Essa imagem, ela foi uma imagem que eu retirei da internet no momento do incêndio da Catedral de Notre Dame. Não é uma imagem do incêndio, mas nos momentos, acho que foi um dia depois ou 2 dias depois, teve uma chuva de imagens nas redes sociais de pessoas que queriam mostrar, se solidarizado com o acontecimento do incêndio. E elas começaram a postar as fotos dela das viagens de quando elas estavam na Notre Dame e fizeram sua selfie na Notre Dame. E aí é que tá, né? Não é mais a fotografia, não é a memória da fotografia da viagem. Aquela imagem que eu tinha feito, que estava guardada, talvez 5 anos, 3 anos, ela entra no circuito da rede atualizando outra coisa. Então, também há um movimento que eu coloco, né, nessa ideia de socialidade como personalização, de que eu dialogo das questões do que estão acontecendo, dos fatos do mundo, a partir da minha marca, né? A partir do meu olhar, e isso na imagem a partir da minha presença na imagem. Então, a forma de se solidarizar, a forma de mostrar-se politicamente, muitas vezes, nas questões do mundo, é você estar presente nessa imagem. E aí foi, né, uma enxurrada de imagens solidarizando, e rolou um debate, assim, porque as pessoas estão se aproveitando do momento do acontecimento para exibir que foi para Paris, assim. É menos essa discussão ética, mas entender que a selfie está tensionando esses lugares, né? E que eu acho que esse, para mim, é um movimento interessante de pensar, bom, o que é essa fotografia agora, né? O que ela muda em outras práticas? É o caso desses tipos de imagem, né? Você está lidando com uma forma de produzir imagens que é esse, de fato, sobressair, de fato, eu queria uma persona, eu não quero ser igual a todo mundo, né? Quando eu construo a minha imagem, eu quero ter eu escolho, de fato, quase que o meu perfil, que eu sei que aquilo ali vai ficar mais bonito e é aquele que eu vou seguir. E aí você vai para um lugar que é o Memorial do Holocausto, cria essas mesmas produções de imagem e cria uma crise, assim, uma questão, né? Ética, né? Parece que Redes sociais. Parece que tem uma espécie de virtuosismo também, né? Nessa busca pela individualização, de querer ser, como você falou, diferente. Então a pessoa, quando chega lá, de repente ela já viu algumas fotos, ela quer fazer alguma coisa inusitada, né? Para se diferenciar. Isso é típico da fotografia, né? Você buscar uma virtuose para se diferenciar, né? Sim. Um Isso olhar não, por diferente. exemplo. Mas aí o que acontece, eles não são fotógrafos, eles são personagens, né? E aí eles buscam uma performance, né? Eles E tem expressam isso essa através de uma relação performance. também, que você vai vendo as legendas, por exemplo, né? Que diálogo isso se constrói com o lugar da fotografia, né? E aí, para mim, também sempre fica um questionamento. Bom, agora as pessoas estão viajando, elas não estão tirando mais foto do lugar só, único, exclusivamente. Eu pego meus álbuns de criança, de fotografia, que a gente viajava com os meus pais, tinha várias fotos de uma praia, porque chegava lá, a praia era bonita, tirar foto da praia. E hoje, não, é quase que
tipo assim, o pôr do sol, o pôr do sol ganha. Eu queria uma foto de pôr do sol. Mas as pessoas querem estar nesse lugar, elas precisam demarcar, assim, é uma marca mesmo, é o gesto, né? E aí tem várias discussões que hoje eu estou aprofundando nesse ponto, que é o estado da minha pesquisa hoje, que é essa relação dessa imagem gestual, né, que é a selfie. A selfie como uma mediação, né, ela media, mas ela também media um suporte de uma mobilidade de um corpo. Então, esse corpo que está conseguindo rodar o mundo, criando essa relação de mobilidade que é tão presente na sociedade hoje, e a selfie faz essa mobilidade ao mesmo tempo que ela se apoia, né, na mobilidade do corpo enquanto suporte, mas ela também atua nesse corpo como uma agência, né, como um dispositivo. Então, esse corpo vai atuar nos limites que o dispositivo cria para eles também, né, e reinventa aquilo ali, mas o corpo também é um suporte para esse celular rodar e para as pessoas criarem mobilidades, né, que é tão presente na rede. E é muito, muito um lugar, assim, né, quase que paralelo, né, porque é um lugar, um ambiente digital, que é um lugar, uma nuvem, mas ao mesmo tempo que as pessoas estão circulando e marcando e dando check-in para equilibrar esse sistema. E o dispositivo celular criou essa mobilidade e traz a possibilidade da mobilidade para a imagem, né? Você acha que agora, com esse tipo de selfie que você tem acompanhado, ele está relacionado assim a criar uma presença no espaço, no virtual, criar uma não é mais como você disse, a foto da praia bonita, porque aí você compartilha porque você quer mostrar para as pessoas, poxa, eu estou num lugar tão bonito, eu quero compartilhar. E a Uhum. selfie, né? Na verdade, esse tipo de selfie é mais uma coisa egóica, né? Eu quero Sim. estar presente. Olha onde eu estou, não é o lugar, olha onde eu estou, né? Tem uma diferença, você não acha? Sei, assim, acho que é muito difícil a gente já colocar isso como egóico, né? É meio um modo como. É isso, assim. É porque é pra gente que a gente quase que passou por várias gerações fotográficas, a gente olha para isso, nossa, isso é muito narcisista, isso é muito egóico. Mas eu acho que é um modo mesmo de subjetividade, construir subjetividades, né? Os discursos políticos, eles estão nessa seara do egóico também, ou de uma construção de personagem. Você é machista, esses rótulos estão muito presentes, né? E aí se perde essa concepção desse ser humano que ele é complexo, que ele pode passar por muitas fases, né? E os discursos na internet ele tem essa relação. Se a gente for olhar não só para a fotografia, mas para os discursos, para as palavras, para como as pessoas se posicionam, tá também entrando numa coisa assim, que é o discurso para criar um personagem, mas às vezes não sustenta, porque amanhã você se contradiz, porque é do humano, e aí como é que, né, enfim, a gente está vendo isso muito presente, porque o Big Brother escancarou isso, assim, mas é menos falar daqueles personagens que estão ali, mas entender que precisa de, às vezes é umas construções de discursos que precisa ser o tempo inteiro atualizado esse discurso. E Tem uma atualizado também urgência, o né? personagem da fotografia, né? Eu preciso me atualizar dessa fotografia, eu preciso falar sobre esse lugar, eu preciso... E aí, falar como egóico é isso, é difícil pra gente. Eu acho que o egóico é quase que um estado de subjetividade, talvez, assim. Não sei, assim, é isso eu tô... E a relação da presença, David, que você colocou, é muito importante porque eu estou escrevendo agora uns caminhos, né, que seria da minha qualificação, que vai gerar um artigo, que é dessa condição que a gente está hoje da pandemia, né? Como se produz presenças no momento em que ninguém está saindo de casa. Então, a minha pesquisa, eu já tinha escrito, né,
por exemplo, que eu vou trazer, que foi um exemplo que está no meu artigo, né? Que é essa forma, né? A Lívia Aquino traz a ideia da experiência, de experienciar, uma ideia que também é da Susan Sontag, de experienciar o mundo é fotografar o mundo, mas eu vejo esses tipos de imagem. Então, experienciar o mundo, na verdade, é você praticamente participar daquela visualidade da imagem. Tipo assim, se um fotógrafo... Essas são imagens da festa de Iemanjá, em Salvador. Se você é um fotojornalista, você vai cobrir a pauta da imagem de Salvador, da festa de Iemanjá, você vai buscar aquela imagem que a pessoa está fazendo um pedido, está jogando a flor, aquele momento decisivo. Você vai buscar essa imagem, porque essa imagem ela constitui quase que a comunicação, a informação daquele acontecimento. Hoje as pessoas elas constroem essa visualidade, as pessoas constroem essa imagem para participar, para dizer que esteve presente na festa. Então elas constroem a própria visualidade de uma gramática que está nas mídias, que sempre esteve presente, mas que ela quer fazer parte. Aí ela sai só de fazer parte da experiência do que ela está vivendo, mas fazer parte uma experiência dentro da imagem. Assim. Não sei se eu Não, e tem uma. Não, eu entendi. metafórico isso. Não, porque é interessante, porque tem muitas coisas interessantes acontecendo lá, né? Na beira da praia, por exemplo, na festa de Iemanjá. Coisas que talvez seriam interessantes mostrar para quem não foi, sei lá, essa moça, ela poderia tirar uma foto lá das baianas, das pessoas, os eventos que estão acontecendo ali, que são mais significativos, para mostrar para quem não foi. Mas ela prefere tirar uma foto dela isolada, poderia ser em qualquer lugar, né? Aqui atrás deve estar acontecendo uma baita festa, né? As pessoas estão aqui, né? Mas ela preferiu se colocar na foto, né? Como mais importante do que o evento que ela está participando, né? Isso é interessante também, né? A pessoa E pensar vira assim, protagonista de uma coisa que é muito maior, né? Ela quer aparecer mais do que o próprio evento, né? e por que você vai nesse evento? Você vai nesse evento para fazer um pedido, para jogar uma flor. Então, essa imagem, ela constitui tudo isso, do porquê que eu tô ali, o que eu tô fazendo. É quase que um... E aí, isso eu tenho um sentido da performance muito grande, porque é agir para falar, né? Então, eu faço o gesto que está me dizendo exatamente o que eu tô fazendo ali. E aí, nesse sentido tem um autor na linguística que ele fala dos atos performativos, né? São palavras, isso no sentido da linguística, da palavra, que a partir do momento que você diz, ela tem uma ação embutida no dizer, né? Se eu estou perante o juiz, eu vou casar e eu digo sim, essa palavra não é só uma palavra, ela tem uma ação que está ali constituída dentro dessa palavra. Então, Você tem que dar um beijo, né? Você fala você tem que sim, dar tem que dar um e, beijo. de O fato, próximo sim, passo é o já beijo. selou alguma coisa, você Sim, já criou um compromisso, né? Hoje em dia eu tenho que clicar e falar assim, olha, agora você está ciente de que você está sendo gravado. Você dá um clique, né? Sim, Mas isso é um ato performativo, né? E essas imagens são atos performativos também. Mas aí já está numa dimensão de que as pessoas não querem mais discutir, porque a imagem da mídia, as pessoas não querem participar da imagem da mídia. Exatamente aquela Você acha que imagem. essa ideia, você acha que mudou o protagonismo da fotografia popular, assim, digamos assim, com selfie, Mas com mudou de onde celular? para onde? Não, assim, a pessoa, ao invés de fotografar, por exemplo, o evento que ela está participando, ela se fotografa no evento. Então Sim, muda o protagonista sim. da imagem, né? É uma relação de estar no evento para comunicar para muitas pessoas, né? É quase como se trouxesse esse público que está ali do lado de fora, que vai dar like, que vai curtir e tal, para participar do evento junto com você. Tem um protagonismo, mas é muito menos um protagonismo de lidar com sua própria imagem, é um protagonismo de comunicar algo para as pessoas, né? E aí essa relação é uma relação com o público, né? Num sentido
não é um público geral, enfim, mas às vezes é só mandar foto para o seu grupo de WhatsApp, Sim, daqueles amigos queridos que você tá aqui, não tá lá, e aí sim, você manda. sim. E aí, para mim, hoje, eu já parti dessas imagens de uma análise em 2019, e eu esperei dar o 2 de fevereiro esse ano, porque esse ano não teve festa. E aí, a minha pergunta é, como as pessoas vão lidar com isso? Como as pessoas vão expressar sua presença num lugar que elas não podem estar presente? Como vai ser isso? Assim, às vezes eu posso não achar nada, e eu estou olhando ainda as imagens, é muita imagem, porque hoje em dia pesquisar mesmo, né? Mas você Nesse foi a campo digital você tem pesquisar? um... Não, eu Chegou fui a a... campo digital. Ah, tá. Eu fui a campo digital, coletando, tipo, hackeando, né? Tá. Praticamente fui bloqueada 3 vezes do Instagram. Mas coletei várias imagens, ainda não olhei para elas, através da hashtag, mas você faz essa raspagem, né, de dados, que é hoje que muita gente da comunicação, né, para coletar dados das redes sociais tem feito, né? E aí eu coletei esses dados e estou tentando analisar essas imagens. São muitas imagens, mas eu ainda vou fazer uma busca à mão grande, assim, também. Bota na hashtag olhando com calma. Ainda não, eu fiz só por programação mesmo. Ô, Mas eu não Ravena, fui lá no momento, não fui. Eu sei que teve muita gente que foi, mas, enfim, como eu estou numa condição também, né, pessoal, enfim, fiz o meu santo, estou nova de santo, não podia estar lá, né? Então, e aí eu também experimentei como as pessoas que não poderiam estar lá. Não fiz a selfie, não postei nada, tá. mas é Ô, isso. Esse é meu próximo passo, assim. ô, Ravena, você acha que... Não sei fazer a pergunta, eu esqueci. É... Essa ideia do... Quando a pessoa faz a performance na selfie, você acha que está relacionado... a pessoa, sei lá, faz coisas até ridículas, né? Como as fotos que você mostrou, assim, que mostra a insensatez humana, né? Você acha que está relacionado também porque a pessoa quer fazer alguma coisa que vai chamar atenção para atrair likes? Será que essa performance está relacionada com os likes e a pessoa começa a fazer coisas absurdas? Também, eu acho que tem todo sentido, né? A gente é agenciado, né? Então, por exemplo, esse sentido do dispositivo, de fato, né? A fotografia enquanto um dispositivo, né? Sentido de Foucault mesmo, de operar em modos como a gente lida com as nossas subjetividades, eu acho que isso é muito presente, assim. E é um modo de agência, né? Então, mas é claro que a agência não está só na câmera agora, né? Ela está, porque essa câmera não vem sozinha, ela está imbricada em um monte de movimento, né? Eu fiz um artigo para uma disciplina que eu fiz de psicologia, inclusive, que eu falava disso, né? A gente não vai ter mais, assim, trágica, né? Mas assim, a gente não. Eu tenho várias fotos de álbum de família, que é fotos assim que gente, como eu tô horrível nessa foto. Eu saí com careta, alguém cortou a cabeça de alguém. E que tem, na internet tem sites das tipo, melhores fotos de família, assim, aquela coisa que você dava risada. Hoje não tem mais isso, porque as pessoas apagam isso. Apagam, é. Então não tem nem esse registro da catástrofe, né? Elas se preparam para a foto também, né? Elas estão ao tempo inteiro, essa mediação e essa agência, ela se torna mais intensa. Porque eu estou lidando com... É quase como se pegasse todo o processo fotográfico, né? De, tipo assim, do ato fotográfico, do processo de edição, de revelação, de levar para o público e condensar-se. Então, assim, o agir do ato fotográfico, ele já está imbricado diretamente com a relação do público, né? E aí, por isso que, para mim, a performance ganha esse sentido analítico, né? Para mim, como metodologia, ganha força, porque eu estou lidando diretamente com o público, então eu tenho que mediar a minha imagem o tempo inteiro.
não tem foto de cabeça cortada mais, não tem foto, né? Tipo, eu estou regulando a minha imagem o tempo inteiro. É verdade, é verdade. E aí a gente não vai ter mais, a gente pode ter outras, né? Vão ser outros erros, vão ser outras catástrofes que vão acontecer. Né? Tem uma pesquisa, acho que do professor, não sei se é do professor Afonso, de Recife, que eu vi uma palestra dele, não sei bem se era dele ou da orientanda dele, né? Mas ele estava comentando de que ele estava falando sobre o background, né? Dos erros que acontecem no background, que as pessoas estão preocupadas com a sua própria imagem, e às vezes acontece de passar alguém, de ter alguém pelado atrás. Os erros passam para outro lugar, né? Não no lugar da pessoa. E aí, enfim, a gente vai tendo outros erros, outros rearranjos, né? Porque a prática está ali, os erros acontecem, mas vão ganhando outras constituições de acordo com a técnica também. Aí eu acho que a técnica também está modulando um pouco isso. Mas isso eu fico me perguntando dessas fotos de álbum de criança, de álbum de família, aquele pai, né, todo descabelado, a mãe que, tipo, estava comendo alguma coisa na hora da foto. É que a noção também. Eu acho que a noção de autoimagem também mudou, né? Porque nessas imagens a cultura visual era diferente, quem fazia a foto. Sim. E também a autoimagem, as pessoas não tinham essa noção, né? De como aparecer numa foto, ou como sair melhor, né? Realmente, as pessoas pegam festinhas de aniversário dos anos 70, né? 80, né? Lá pro final da festa é um horror, né? E hoje em dia não, já não tem mais essas fotos. Ninguém deixa tirar essas fotos, né? Não, e aí deixa tirar, mas não marca, depois oculta, depois dá briga. Apaga, pede para apagar. Apaga, você tem um outro domínio, né? E aí tem essa relação, né, que eu falo também, né, desse momento de tempo, né? Como lidar com o tempo, né? Eu falei um pouco do espaço, dessa mobilidade que a selfie vai ganhando e ela vai tensionando esse lugar, ela tensiona esse sujeito e ela um pouco tensiona também o tempo, a temporalidade. Esse é um ponto que eu acho até que no meu artigo eu não consegui dar conta de desenvolver ele muito bem, né? Acho que a gente, né, na hora da escrita, a gente também vai privilegiando alguns pontos, outros pontos a gente coloca enquanto insights e não dá tempo de debruçar de fato, mas aquilo ficou ali como um ponto para puxar esse gancho depois, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo daquela foto da Notre Dame, né, que aquela foto se atualiza pelo acontecimento, eu estou lidando com uma certa questão que a selfie impõe, que é um imediatismo, né? Uma atualização. O instantâneo agora ela não é um valor no ato fotográfico. Ela passa a ser um valor na relação de fazer aquilo circular. Então, eu tenho que circular instantaneamente, mas pegar o instantâneo, né, não passa a ser, eu vou lá e finjo que eu estou jogando, jogo 3 flores até pegar um momento especial, pulo 5 vezes até pegar um momento especial. Isso não é mais importante, mas o importante é fazer com que essa memória que eu estou construindo, não estou falando de memória, estou falando da minha viagem, mas que seja jogada na rede imediatamente, circulada imediatamente, né? É muito engraçado, não sei se vocês passam por isso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu posto muito pouco na internet fotos minhas, por incrível que pareça, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, geralmente. E eu tenho isso, às vezes eu viajo e as pessoas, você viajou, você não postou uma foto. Eu vou postar, às vezes, muito tempo depois, e para as pessoas que estão ao meu redor já não tem mais graça, assim, você já percebe que já não tem mais graça. O que tinha antes, às vezes, né? Tipo, mesmo que você demorou 1 ano, mas está ali o álbum de foto, você olha, tem ainda um retorno de memória, assim. E eu acho que essa relação com a memória, ela se balança um pouquinho nesse movimento, assim, que a selfie traz, né? Ela deixa aí uma crise, que eu comecei a pensar nisso, mas eu acho que
falar de memória é um trabalho grande, inclusive memória e fotografia, né? Que é uma relação muito cara para o campo da fotografia, mas que eu acho que ela vai constituindo agora outros lugares, né? Ela vai... Como a gente vai lidar com esse futuro e como a gente lida com esse passado. Aí você tem as redes sociais tentando criar estratégias, e na verdade são estratégias de que falam de memória, mas são estratégias de tornar aquilo atualizável, de que tenha conteúdo. Então você tem a obrigatoriedade de lembrar numa quinta-feira, botar hashtag TBT, e trazer alguma coisa de sua memória, mas na verdade é um ato para atualizar aquilo, para fazer aquilo se tornar novo, imediato, simultâneo, né, de novo. Então, acho que essa relação do tempo, da experiência temporal, ela também tem um rearranjo, né? Não está no meu artigo, mas foram coisas que eu trouxe, eu pensei, eu acompanhei um blogueiro, assim, peguei algumas imagens dele, e aí você vê também que blogueiros pagam uma sessão de fotos para poder atualizar. Tipo assim, eu vejo pessoas, né? Um blogueiro que ele foi para um heliponto e ele tirou várias fotos que ele... Acho que ele nem trocou de roupa, mas ele fez uma edição assim na imagem que quase que mudava um pouco as cores da imagem. E postava meses depois. E aí a sensação que você tem ao acompanhar aquele Instagram dele é que ele está sempre viajando de helicóptero. Mas ele fez uma viagem, né? E fez uma coleção de fotos, tá ali arquivado, e ele vai deixando aquilo atualizável. Então, tem uma relação temporal aí que que bagunça um pouco, né? E que aí algumas coisas deixam de ter a importância que tinham, né? Eu olho menos para a imagem nesse sentido de pensar o que foi da fotografia. E eu olho para a imagem constituindo outros sentidos para ela, né? Não que isso não exista na imagem, está ali, tem algumas coisas que estão ali, mas é quase como a gente se apropria daquilo para dar sentido, né, para a nossa vida. E eu acho que esses sentidos eles estão ganhando outros conceitos, outras ideias, né? O E aí Ravena, é um ponto que eu precisaria desenvolver melhor, porque não dá, né, para abarcar tudo, mas que eu acho que ainda também tem uma mudança aí também. essa ideia de atualização é como se tivesse que ocupar esse campo, né? Esse campo precisa ser ocupado. E você precisa atualizar suas imagens para ocupar um espaço, né? Demarcar o seu espaço no virtual. E as pessoas também têm essa voracidade de consumir essas imagens, né? Como você disse, se a imagem é antiga já não interessa muito, se é uma imagem de uma viagem antiga e tal. O que interessa é onde a pessoa está hoje, o que ela está fazendo agora. E isso vai gerando todo um sistema, né? De alimentação de imagens, de um sistema e de consumo também. Mas eu perguntar não é nem isso, é sobre o que, se você vai falar disso, eu não sei. Se você pesquisou, por exemplo, quem está fazendo selfie, mas de uma maneira consciente, sei lá, um artista, um fotógrafo que tem um trabalho de autorrepresentação através do selfie, onde ele mesmo monta a câmera, ele monta o cenário, ele cria uma narrativa, né? A partir do real, a partir do imaginário, ele cria a narrativa. Você tem estudado isso? Eu fiz um trabalho, de performance com selfie. Tem fotos? Tem fotos. Trouxe pra gente. Não tem. Eu vou explicar um pouco o trabalho, que daí vocês vão entender, assim, por que não tem foto de fato, né? Que eu queria discutir essa relação da indicialidade. Eu estava lendo muito alguns textos que falavam sobre a performatividade do índice fotográfico, como posso brincar com essa ideia do índice, e eu fiz um trabalho chamado #NoSelfie. Eu tenho uns textos sobre esse trabalho meu, né, na rede. Eu nem peguei esse trabalho, vou ver se eu acho aqui no computador. E o que eu fiz, né? Eu botei uma lanterna na cabeça
e eu chegava nas pessoas e pedia para fazer uma selfie com elas, pelo celular delas. E como eu estava com uma lanterna bem na cabeça, a pessoa ia virar o celular para fazer uma selfie e estourar, né? Porque eu estava com uma luz virada para frente. E aí saía essa imagem estourada de luz e eu falava, me marca a gente na foto, né? Então eu fazia essa brincadeira de que, tipo, poxa, eu estava ali, eu estava presente na imagem, mas a imagem não diz aquilo, mas aí entra nesse circuito de marcar, né? Esse é um trabalho, assim, que eu fiz, que começou a me... Foi antes até de eu entrar, de fato, no doutorado, mas ali, para mim, já tinha algumas questões, né? Sobre isso, de pensar selfie, de pensar marcar selfie. Como eu brinco com isso, de que a fotografia quer ainda demarcar, de que ela comprova algo, mas em outro circuito aquilo não vale mais, mas está ali, eu posso marcar a pessoa de uma outra maneira na imagem. Enfim, com selfie em específico, eu não conheço muito, eu conheço alguns trabalhos de, tipo, foto performance, pessoas que têm trazido essa ideia de performance, né, de retratos muito presentes, né, para fotografia. Tem o trabalho do Alex Oliveira, que é foto performance, ele monta uma estrutura na praça, na rua da cidade, pede para as pessoas chegam e falam, o que é isso? Não, vem fazer uma foto performance, o que você quer performar? Né? Criar esse espaço, né? Para que as pessoas performem isso. Eu acabei, no meu trabalho, indo muito por uma discussão conceitual mesmo do que é a selfie. Não adentrei assim muito nesse circuito de trabalhos artísticos, assim, confesso que eu estou muito mais envolvida em pensar a fotografia mesmo, nesse quesito mais da prática do que eu tenho visto, assim, né? Tem o trabalho da Luísa Dó, que ela fez, né? Fotografando as pessoas que faziam as selfies. Eu acho que tem bastante disso. Mas eu ainda não conheço, sim, desconheço mesmo, por não estar, assim, pesquisando, né? Até pensei, eu sempre fico pensando em fazer os meus trabalhos, eu pensei em fazer até um catálogo de poses de selfies, mas não desconheço, assim. Eu acho, assim, né, que, por exemplo, esse movimento, eu acredito que tem muito mais trabalhos fotográficos que tem feito no sentido mais de fotoperformance, né? Até quando eu estava pesquisando, assim, eu vejo fotógrafos muito mais se colocando em cena, né? Eu acho que ganhou um espaço para isso dentro da fotografia, até de construir retratos e de dialogar a partir dos retratos, mas um discurso da selfie. Tem algumas experimentações no Instagram, assim, eu vejo o perfil da Vera Holtz, assim, eu acho que aquilo ali é genial, né? Daquela atriz Vera Holtz, né? Sim. Faz vários vídeos, né? Tal. Aquilo ali ela cria personagem, mas ela está dialogando com o que está acontecendo na sociedade. Então, assim, eu vou falar das questões políticas usando meu corpo, né? Eu acho que ela, para mim, é uma expressão desse movimento, assim. Sensacional, não, ela é incrível mesmo. É muito legal aquele trabalho dela. E não é um trabalho, né, assim, mas é uma expressão que está ali. Sim. Robert, eu não sei se você terminou a sua apresentação, porque caiu, né? Não sei se já tinha, como é que estava ali. Eu consegui, eu vou colocar, mas eu acho que... O seu artigo, acho que a discussão... Aquele artigo que você me mandou, você disponibiliza ele? Como é que é? Posso disponibilizar o link. Posso mandar para quem participou aqui? Pode. Eu acho que ele está até disponível, porque ele foi uma apresentação que eu fiz no Intercom. Então, geralmente fica disponível na internet, né? Se vocês procurarem pelo título mesmo da palestra,
vai dar para ver. Acho que vocês conseguem, né? Tá Já entrou aqui. Entrou? Mas entrou a tela do... Não tá a tela cheia. Ótimo. Mas tá. Eu acho que foi essas discussões mais, assim, né? A questão temporal era a última coisa mesmo, a questão do espaço, né? Como esse corpo está dialogando com o espaço. Acho importante essa discussão mesmo de uma questão ética que a selfie tensiona. Isso foi uma discussão muito presente no período da pandemia, sim, que as pessoas questionavam as outras de fazer selfie sem máscara, de que aquilo poderia ser um exemplo para todo mundo, se era para fazer... E eu coletei, né, alguns cards, inclusive, de pessoas que colocaram, né, não usem, assim, como se tivesse uma regra, né, de bom senso do que é possível, do que não é possível para fotografia ali, naquele contexto. E a gente está como todo mundo tem acesso à fotografia, como todo mundo faz sua própria imagem, você vê que a sociedade discute esses códigos, né? Qual é o código agora de conduta da fotografia? Sim. Essa imagem mesmo do Holocausto, qual é a ética? Qual é a discussão? O que pode, o que não pode, né? No começo da pandemia, eu percebi que rolava um cancelamento, né? Se a pessoa fizesse uma selfie, sei lá, na praia, pô, como que a pessoa está se divertindo se eu tô aqui, né? Todo mundo precisa ficar em casa. E aí depois, aí rolou, né, assim, as pessoas chamando o Bolsonaro de genocida, porque ele estava convidando as pessoas para ir, né, para ir para a rua, mas aí depois as pessoas foram saindo, né? E chega uma hora que ninguém aguenta mais, claro. E depois essas fotos vinham com pedido de desculpas. Olha, eu tô aqui, mas é interessante isso também. Tirei a máscara só para fazer a foto. Eu tô aqui, mas a praia tá vazia, não tem ninguém. E aí, assim, a pessoa, mesmo nessa situação, diante dessa situação, a pessoa tem a necessidade de demarcar território, de ocupar esse espaço. Olha, eu tô aqui na praia, eu tô num sítio, eu vim aqui nesse aniversário, mas tá todo mundo, tem um distanciamento. E tinha essa desculpa na foto, né? Tinha lá um texto explicando a situação. Mas é interessante como que essa necessidade do selfie, como que o que ela causa dentro da pessoa, né? Porque você está estudando o que ela causa, né? As relações que ela cria fora, depois que a pessoa bota a foto no mundo. Mas o que faz a pessoa fazer essas fotos é interessante também a gente pensar nisso, né? O que leva a pessoa a uma ansiedade, essa necessidade de ocupar um espaço, de estar o tempo todo reafirmando uma identidade ou um personagem que ela criou. Tudo isso gera também um movimento. Se tornar presente interno, né? Também. Se tornar presente, Se tornar presente, é exatamente isso. Gente, alguém tem perguntas, por favor? Aqui não é um diálogo. Por favor mesmo. Não consigo abrir o chat. Agora eu vi aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O chat. Que legal, Eduardo. O Eduardo Queiroga. Algumas pessoas têm. Tem alguma pergunta, gente? Alguém quer colaborar? Pode escrever aqui também. Tem E aí as selfies vão ganhando, muitas dimensões, né? Eu lembro de uma selfie mesmo de um prédio que desabou em Fortaleza. E o menino ficou preso nos escombros, o menino estava com o celular na mão, falou com a família, não estou bem, tirou uma selfie sorrindo nos escombros para falar com a família de que estava tudo bem, assim. Eu não lembro desse, não vi. E rolou essa foto, assim. E aí você vê que tem uma comunicação que quase que precisa ser legitimada pela presença da imagem, assim, né? Tipo assim, a família... ele deu quase que o conforto que a família estava precisando, de saber que ele tá tudo bem com ele. E é tipo assim, um sorrisinho de tipo, tá tudo tranquilo. Eu tô vivo, né? Tô vivo, mas acho que o selfie tem isso, né? Eu tô vivo, olha eu aqui, eu estou aqui. Olha eu aqui.
E é interessante assim, porque é um processo de individualização, mas ele depende do coletivo, porque ele só é validado quando a sua imagem circula no coletivo. Não sei, a pessoa fez um corte de cabelo, tá É, mais descolado, tá? Ela criou uma nova imagem, então, mas isso só é validado quando circula no coletivo. Então, ao mesmo tempo que é um processo de individualização, você depende do outro. Você depende do aval do outro, ou da rede, ou de um sistema, ou de. eu acho que Doido, isso é né? relativo, assim. Acho que tem um aval do outro, mas eu acho que eu percebo, assim, às vezes eu trocando assim com os amigos, tudo, eu percebo que também tem umas pessoas que tiram fotos para si mesmo, assim. E as Pra, pessoas. nem circula, nem nada, mas eu fiz o. Vou experimentar a minha imagem aqui. Eu cortei meu cabelo, quero experimentar, e tem várias imagens de si É, no celular guardadas. eu mesmo já fiz isso. Circula. E aí a gente vai vendo que relação é essa que se está construindo com a imagem, assim, né? Ó, É chegou uma. muito louco. Não, E é aí você muito. também, que às vezes, tem uma construção, assim, de corpo também para essas pessoas, para quem está se fotografando, que é um padrão que a gente vê circulando, que aí você É quer, verdade. printar para ver como é que é. Eu já fiz várias, assim, que é tipo, pô, as pessoas sempre têm um ângulo bonito de rosto. Deixa eu ver qual é que é o meu ângulo. Tem isso mesmo. Qual é que é o meu ângulo, Tem, assim. eu Então, mesmo já fiz. Mas é tem, interessante, ó, tem. tem uma pergunta aqui. Tem um comentário aqui do Eduardo Queiroga, que ele alugou um apartamento recentemente, a imobiliária pediu uma selfie, Uhum. com uma selfie com a identidade. Eu acho que é a selfie dele com o documento de identidade, para provar, Sim. né, para provar que ele é aquela pessoa da identidade. Interessante isso também. E tem E aí essa é uma discussão muito longa, assim. Na pandemia era um modo de você fazer uma vigilância, assim, né? sim. O Uber estava com isso também. Se Ah, você é? se sentisse constrangido, se o motorista denunciasse que o passageiro entrou sem máscara, o Uber dava um alerta para o passageiro e ele precisaria tirar uma foto com máscara, né? E Entendi. mandar para o Uber. Nossa. Então, tem um circuito aí também que é De muito louco. vigilância, né? De Isso é vigilância, para né? uma outra discussão. Não é bem a minha, mas. É Opa, interessante temos. isso, porque eu já tive momentos em aula que onde você já deu aula de fotografia, né? E a gente às vezes passava para os alunos fotografarem algum trabalho, alguma coisa, só que às vezes não dava tempo de ser feito em horário de aula. Eles alugavam um estúdio extra, só que era um trabalho em grupo. Não dava para você ficar verificando quem estava e quem não estava, né? Então o selfie acabava sendo usado, às vezes meio que brincando, como comprovação, e estava a turma inteira De lá fazendo presença. o trabalho fotográfico. Quer dizer, usava o selfie como prova, entre aspas, de que estavam todos presentes realizando o trabalho. Quer dizer, uma outra É. maneira, puxando o que o Eduardo falou sobre o documento do apartamento e tal, quer dizer, usando aí como prova que você, que você estava no local, que você está fazendo trabalho, que, enfim, a gente sabe que isso dá para ser manipulado, mas é uma forma que o selfie também está sendo usado, que é usado, né? Eu acho que isso é completamente resquício ou movimento da modernidade da própria fotografia. Ela foi usada também disso, né? Historicamente, como controle, como Sim. vigilância, como documento. E isso não muda qual é o jogo que está ali, muda a instantaneidade disso, mas alguns aspectos não mudam, né? Então, a fotografia ela servia para isso, ela tá na sua identidade por conta disso, né? E isso não muda, né? Mas se reenquadra por conta das facilidades que a técnica traz de ser uma coisa mais instantânea, né? Mas tem algumas funções que a fotografia tomou para si e é presente e ainda hoje é presente, né? Avena, tem mais uma pergunta aqui do Marcelo Lima. Ele quer saber o seguinte: como você vê a construção de performances para expressar afetos e estados emocionais?
Eu até ia comentar, assim, uma hora, né, das imagens da viagem que você guardou, aí você quer atualizar, às vezes você não quer atualizar falando, eu fui para a praia em 2019, em 2018. Não, você bota aquela foto de praia, bota uma mensagem sei lá, de animação de um bom dia. Você usa aquela foto que você fez na praia, numa praia bonita, assim. É também a construção desse personagem, né? Ele vai passar por expressões de sentimentos, de experiência, essa ideia da experiência é muito forte, e tem um jogo aí que tem sido, uns conceitos, né, que tem sido bastante usados na comunicação, que é pensar que os engajamentos na internet, nas redes sociais, no ambiente digital, ela é intencionada por afetos, assim, não afetos só sentimentos, mas assim, como você mobiliza um público, como você engaja um público, né? Eu trago isso nesse artigo também, que é uma linha do Grossberg, de falar como você relaciona, né? Então, tem estados de afeto muito grande que mobilizam o público, né? Esse cancelamento que é tão presente, é quase que um afeto que está sendo negociado, né? Pelo cancelamento, que é instantâneo, e depois aquilo passa, e qual é o próximo movimento que vai ter ali para fazer com que as pessoas se engajem ou não se engajem, né? Então, eu acho que esse movimento das pessoas, né, construírem que legenda, eu preciso botar uma legenda. Preciso botar uma foto, mas eu preciso botar uma legenda também. Que legenda eu coloco, né? Essas imagens mesmo do Holocausto, as legendas não condizem tanto, assim, com o lugar. Então, acho que tem aí um movimento, né, de estar presente, e aí saber também, aí tem essa condição de saber que a imagem de si também ganha muito mais likes do que uma imagem qualquer, tem uma relação que perpassa o algoritmo também muito fortemente das redes sociais, isso a gente não pode negar nesse mecanismo, eu não falo muito disso no artigo, mas é uma coisa que está presente, existe um intermeio de um algoritmo que faz a gente se comunicar com essas imagens que estão nessas redes sociais, né? E elas estão presentes, inclusive, para também mediar esses afetos. Os estados emocionais, eles tinham essa presença também nas fotografias do século XIX. Tinha umas experimentações que as pessoas faziam de gestos e caras, né? De retratos que expressavam esses gestos e caras como um tipo de imagem específico, mas quase como treino de expressões, né, faciais. Tem uma outra coisa que também eu destaquei assim das minhas pesquisas, mas também ainda não debrucei nisso, que é esses retratos e autorretratos do século XIX e tal. O sorriso não é algo aparente. Você não tem muitas fotos das pessoas sorrindo, sorridentes, assim, né? Com a expressão de dentes, né? Tipo, são fotos sempre com a boca mais séria. E aí também tem uma construção de conceito de quando o sorriso passa a fazer parte também socialmente, né? De um código social. Eu acho que essas expressões gestuais que a gente coloca na fotografia, ela também acompanha um processo que é de como as pessoas lidam com aqueles sentimentos. Isso foi uma questão, assim, do sorriso, ficou forte, né? Para mim, olhando as imagens antigas e olhando as imagens das selfies hoje, assim. E aí, por exemplo, hoje já tem uma pose que é específica praticamente da rede social, que é o que eles chamam de bico de pato, né, em inglês, assim, que é o biquinho. Né? O biquinho é quase que uma pose, uma expressão, né, gestual que eu acho que faz parte da gramática da selfie. Pelo menos eu não lembro de ver isso
tão presente nos retratos antes, né? Isso vai ganhando experimentação de cada um, né? Os retratos de cantores, tem muitos retratos na história do fotojornalismo que as pessoas estão, de fato, com expressões, né, faciais muito marcantes. A gente tem o Einstein, né, as fotos de Rita Lee, tem alguns que a gente praticamente vê essa imagem do gesto. Mas acho que tem aí uma construção mesmo de como as pessoas também se engajam, se relacionam nos discursos e nos relatos das outras pessoas. E acho que expressar esses estados emocionais, eu acho que é um gatilho, né, disso. Você acha que é uma... Desculpa, você acha que é uma linguagem que é um consenso e as pessoas entram nesse consenso para poder dialogar? Essa linguagem é um consenso, né? Essas caras e bocas. Eu vejo isso até na fotografia, quem está produzindo isso conscientemente. Existe um consenso de certos tipos de imagem que já foram vistos e são aceitas por um público, que compartilham de certos sentimentos, certas emoções e que vão interagir, que vão assimilar aquelas imagens de uma forma diferente de quem não circula naquele meio. Então, por exemplo, o bico, né, o bico de patos, virou um consenso, né? Pessoa mandando um beijinho, tal, tem várias caras, né? Como que você vê isso? Eu acho que isso são padrões que as pessoas absorvem, inclusive para fazer parte de um determinado grupo, né? Para interagir socialmente com o grupo dentro das redes sociais, né? Então, o movimento e assim, acho que as redes sociais ele intensifica esse movimento porque tem algo que é massivo, e a possibilidade de você criando isso também já era circular no massivo, né? De gerar números muito maiores, né? Então, tem vários movimentos. Tem movimentos nesse sentido que, por exemplo, tem a foto do espelho do banheiro, aí teve uma época, e aí essas épocas também duram muito pouco, que a moda era botar o pé em cima da pia do banheiro. E vários pergunto por quê, mas tinha vários famosos que tiravam foto no espelho do banheiro com o pé na pia. E aí, desde isso, há movimentos, por exemplo, isso aí a gente está falando de um extremo completamente banal, mas que as pessoas faziam por um movimento, enfim, para participar. Mas aí tem outros movimentos mais que se engajam por esses motivos, se engajam afetivamente, se engajam pela performance do público, mas que tem um destino mais sério, né? Teve um movimento do Ela, né? Das pessoas falarem sobre aquela doença, acho que é Ela o nome, que é uma sigla, né? Em que você precisa jogar o balde de gelo. Várias pessoas fizeram isso, né? É verdade. É um jogo, é lúdico, engaja nesse sentido, tá lidando ali com... É quase como se você politicamente vivesse uma experiência, a ideia da experiência mesmo como uma coisa que tem um corpo, né, engajado ali. E para você vestir a camisa, e às vezes é uma camisa de política que você nem faz ideia, que não tem a ver com a sua vida, mas o movimento está ali e você seguiu, né? E participa, assim, de uma certa maneira. Você pode participar também. E aí isso engaja, né? Faz você fazer parte de uma rede, né? Então, acho que sim, tem umas padrões que fazem com que você crie uma sociabilidade, uma linguagem precisa. Aí tem um monte de gente que fala o que funciona, o que não funciona no Instagram, e aí as pessoas vão seguindo aquilo também. E aí a estética vai se renovando nesse ponto, né? Por exemplo, eu fico também me questionando, né, o backdrop, né? Qualquer festa que você vá, você tem que construir um espaço instagramável, né? Um espaço em que as pessoas vão para fotografar. Então, você tem um outro lado também, que é um mercado que está interagindo naquilo.
Eu escrevi um artigo sobre o Rock in Rio nesse ponto, junto com um pesquisador amigo meu, que falava desse ponto, assim, você faz o backdrop, você faz a guitarrinha, eu tô lá fotografando porque eu quero mostrar que eu vou, hashtag eu fui, mas ali atrás da guitarrinha tem um patrocinador. E aí ele consegue também fazer com que as pessoas, o patrocínio ganhe um rosto, né? O Facebook lançou um filtro o Facebook lançou um filtro do Rock in Rio, então só os VIPs, cada VIP tinha uma pulseirinha e cada VIP podia escolher um filtro, e esse filtro não rodava para todo mundo. Só era quem recebesse aquela pulseirinha. Então, aí você sabia que aquele filtro que a pessoa estava usando, olha, ela está usando porque ela é VIP. Então, tem outros rearranjos que é da sociedade, de distinção de classe, de hierarquias, de política, de economia, que vai estar presente. Que aí eu acredito que nesse ponto é uma reinvenção do indivíduo, porque vai entrar nessa imagem que eu estou fazendo porque eu quero. Que tem uma exclusividade, né? Quero remarcar, e aí porque aí eu faço parte individualmente, personalmente, assim. Mas nesse ponto eu vejo como um estalo assim de, a selfie está aí cumprindo uma função complexa assim nesse circuito todo, né? Fora a questão de aceitação, né? Acho que a selfie cumpre esse papel de alimentar, de suprir essa carência, né? Do ser humano de ser aceito. Então a Por outro selfie te lado, insere, você é inserido pela selfie, né? por outro lado, é muito cruel que a gente pense que a gente precisa ser aceito através de uma imagem. Porque daí a gente cria uma outra discussão, né? A imagem constrói uma beleza que não necessariamente é. Aí vem toda a discussão que a gente sempre teve na fotografia, né? De como ela cria um olhar fotográfico para as coisas. E aí, como eu vou me relacionar quase com uma medida da minha aceitação, da minha autoestima, pela imagem. Por essa imagem, a imagem passa a ser a regra, né? E aí Sim. Eu sou a imagem, né? tudo eu sou a imagem, assim, uma imagem que está ali estática, que depois vai vir uma outra imagem, vai se sobrepor, e você esqueceu aquela outra. Tem erros que não se esquecem no relacionamento humano, né? A gente está vendo isso, né? No que tem erros que não se esquece e que precisa de tempo para ser reelaborado. E aí essa dinâmica, quando você se paralisa e se aceita a partir de uma imagem, tudo isso que está ao redor, ele passa a não fazer parte. Então, eu acho que os adolescentes de hoje, assim, tem um desafio, assim. Eu tava vendo umas imagens que o Instagram, eles vão sugerindo ali, né? De pessoas com deficiência. Aí eu entrei, né? Fui ver uma pessoa e de repente não sei como é que chama isso, mas foram aparecendo vários tipos de deficientes, pessoas com deficiência física, né? Ou de nascença, ou que tiveram algum acidente e tal. E aí você vê as pessoas. Eu acho que a selfie também tem uma questão terapêutica, porque você vê essas pessoas super bem na foto. E é uma forma de delas, sei lá, se reconstruir a sua imagem ou reafirmar uma imagem e dizer, tudo bem, eu sou essa pessoa, eu estou aqui, né, eu também ocupo esse espaço. Eu achei, olha, eu fiquei tocado assim pelas imagens, né? Pessoas com problemas, né, graves assim, e fazendo selfie e com legendas e presentes, né? Achei bem interessante. Eu acho que é uma discussão complexa mesmo, assim, a gente fica vendo mesmo essas duas polaridades possíveis, né, para esse jogo. Por outro lado, tem pessoas que tiram algumas imagens porque não recebeu muito like, então aquela imagem não faz parte dela também, você já retira na mesma hora porque não teve like. Naquele momento que você estava fazendo a imagem, isso se constituiu enquanto, né, autoaceitação, autoconhecimento, mas aí você botou ali, o negócio não rendeu,
aí você tira aquilo. É um jogo muito, muito complexo mesmo de... É interessante que você falou você falou de auto, né? Porque tem uma diferença o autoconhecimento, né? Da autoimagem. Porque o autoconhecimento é uma coisa um pouco mais profunda, né? De se alcançar. Mas a autoimagem, você parecer ser, né? Ficou uma coisa mais fácil de se alcançar, né? Mas tem muitos Nossa, é tanta trabalhos coisa que a femininos, tem muitos selfie trabalhos femininos começa. que vão passando, né? Que vão passando por isso, né? Que tipo assim, ai, mulher, se aceitar seu corpo é um autoconhecimento. Sim. Tem um Passando monte. por um processo fotográfico, né? Muitas vezes muito intenso, assim. Eu acho bem interessante essa nova dinâmica de se aparecer dos corpos que são normais, né? Mas que a mídia, né? Que dominava, criou um tipo de corpo, né? Só mostrava um tipo de corpo que quem não tinha aquele corpo estava fora dessa imagem, né? Tá? Não se sentia representado, né? E agora as pessoas podem se autorrepresentar, né? Independente do corpo, né? E corpo, as pessoas normais, né? Que têm corpos normais e que se criou uma ideia de beleza, né? E de estética, que foi a fotografia que criou. Então, por isso que no começo eu falei da desconstrução também, que o selfie serve para desconstruir não a pessoa que está se fotografando, mas para desconstruir o outro, né? Uhum. Que ficou com uma imagem, porque nosso pensamento é imagem, a gente vai criando, né, um paredão lá de imagens para a gente entender o mundo. E essas pessoas, né, homens, mulheres, pessoas com deficiência, vão desconstruindo o olhar do outro, não deles, porque eles são o que eles são, cada um é o que é, né? Mas é interessante esse processo também, porque chama atenção e faz a gente repensar, e também suscita o preconceito que a pessoa às vezes tinha e nem sabia, ou tem, e ele se manifesta, né? Então, o selfie, é muito legal estudar isso, né? Tem muitas possibilidades, né? Muitas vertentes aí, né? E é isso, eu acho que ele representa essa tônica de você querer ser aceito e ser representado trazendo seu corpo, né? E não mais que é também, né? Você ser representado, você ser aceito, você ter acesso a um lugar, ser um cadeirante, ter acesso a um lugar, é ser representado, ser aceito também, né? Sim, É sua existência, mas sim. a discussão política, ela vai, às vezes, hoje eu acho que ela vai ganhando esse lugar do corpo mesmo, de aceitar meu corpo, aceitar a minha cadeira, aceitar a minha existência. Sim. E não o que está no mundo, assim, mais fortemente. E aí eu acho que esse movimento, a selfie, está imbricada nisso, com certeza, assim. Como as pessoas se mobilizam politicamente, as pautas que elas carregam, né? Eu acho que isso tem sido caro, assim. Eu fico pensando muito, eu não sei quantos de vocês aí foram para a rua, mobilizaram. Eu fiquei percebendo, né, das vezes que atualmente, que eu fui para o movimento de rua, como os movimentos de ruas ficaram mais silenciosos É e mesmo? ficaram cada vez mais imagéticos, né? Porque aí, Ah, tá. tipo assim, ganharam cores, as pessoas escrevem nos seus corpos, as pessoas escrevem cartazes, as pessoas se fantasiam, as pessoas estão ali, elas vão ser alvo de imagens, e aquelas imagens vão circular para a política. E aí, os discursos, né, que tinha, né, os jingles prontos, que a gente, não sei, eu lembro na minha época de estudante, de graduação, a gente se reunia, todo mundo combinava ali os jingles, os gritos de guerra, e a gente gritava, né, na rua, a gente fazia as pessoas olharem para a gente gritando. E eu vejo o movimento das pessoas muito mais performando coisas. Não estou fazendo um julgamento disso, assim. Meu sentido é muito mais perceber nossa, tem isso hoje. E às vezes criar bandeiras, eu vejo bandeiras assim que você tem a dimensão aérea, porque alguém vai botar um drone e vai tirar uma foto aérea e ele vai tirar a foto e tá lá escrito a causa, sabe?
Então, você constrói toda a mobilização corporal, mas quase que nos enquadramentos possíveis, assim. Já está prevendo essa circulação, né? A mobilização prevê essa circulação que vai para a rede, assim, que é mobilizar também em outros aspectos, em outros, no ambiente digital. Tem uma foto do Sebastião Salgado, que tem um grupo de Movimento Sem Terra está invadindo uma fazenda no Rio Grande do Sul. Essa foto está no livro do José de Souza Martins. E aí ele problematiza essa imagem, né? Porque como que o Sebastião Salgado invadiu a fazenda? Porque assim, o Sebastião Salgado fez a foto no momento que os Sem Terras eles abrem a porteira e o cara levanta o facão e vai entrando, né? Eu lembro dessa foto. Ele fala, foto. poxa, mas aí o Sebastião Salgado ele invadiu a fazenda primeiro, porque ele está lá dentro para fazer a foto, né? Ele já estava dentro, né? Então, será que ele previu? Como é que foi essa situação? Então, ele é interessante porque ele problematiza isso, né? O que foi essa invasão? Como que o fotógrafo estava lá bem posicionado? Será que tinha outros jornalistas? Será que aquilo foi feito para ser fotografado? Eles esperaram um momento, combinaram, está todo mundo pronto, pode entrar. Então essa foto, ele questiona essa foto, né? Bem interessante nesse livro, Fotografia e Sociologia. A imagem de Lula mesmo carregado, ela... Feita por um drone. Lula tá vestido de azul naquela foto, né? Ele não tá vestido de vermelho, de PT, tá vestido de azul, porque todo mundo tava de vermelho. Então ele precisa desse destaque, né? Para ser o ponto da multidão. Então, assim, tem ali, eu acho que tem ali muita consciência. É verdade, eu não pensei. Ia virar uma imagem. Tem muita consciência de que aquilo vai virar imagem, porque é a imagem que precisa virar para que a discussão política gere, né? Então, não é só a discussão política pela discussão política. A discussão política ela precisa ser carregada desses circuitos de imagem. Sim. Porque é isso que vai girar também. Então, é óbvio que tinha uma consciência de criar, de produzir uma imagem ali. Para mim, é muito intenso isso. E muito verdadeiro com a condição contemporânea do que a gente está vivendo. Eu acho que, para mim, a questão da selfie, ela está aí, assim, é nisso, né? Entender a condição contemporânea do que a gente está vivendo e entender como as pessoas estão articulando com a fotografia dentro disso. Acho que é um resumo, assim, não sei. Acho que é isso, então. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode ficar aqui até meia-noite. Ainda está muito novo. Né? Ótimo. Obrigada, David, pelo convite. Espero que eu tenha deixado aí umas questões, uns questionamentos. Muito obrigada por todos que estão aqui, que assistiram. E eu só agradeço, né? E vou continuar ainda pesquisando, então, muito provavelmente outras discussões aí vão estar por aí, pela rede, se quiserem entrar em contato também comigo, qualquer dúvida que tenha ficado, enfim. Estamos aí, estou à disposição. Obrigadão.